Muito bem. Voltando então, na aula passada nós colocamos um link do pastor, de um vídeo do pastor Benny sobre o tabernáculo. E é um vídeo fantástico, ele traz ali revelações fantásticas. É um vídeo antigo já, esse vídeo tem mais de 20 anos, mas é algo fantástico em relação à revelação do tabernáculo. E eu já entro aqui numa primeira pergunta então que foi feita, porque na semana passada eu pedi que vocês enviassem as perguntas para que a gente pudesse estar interagindo. E uma primeira pergunta que foi feita é exatamente a questão Benihim, né? Então vocês podem talvez ver até aqui, tem um livro que é o Bom Dia Espírito Santo, é isso? É isso, Né? Que é do Benihim. Temos alguns outros livros do Benihim aqui também, mas tem uma questão. Há um tempo atrás, talvez algumas pessoas, né, sintam ou achem na sua concepção que o Benihim acabou se envolvendo com algumas coisas que não era bem espiritual, ou era 100% espiritual, né? Que o ministério tão abençoado, ele não precisava se envolver com essas questões, trabalhou questões financeiras ali, enfim. Então se levantou a seguinte questão: bom, na análise de algumas pessoas, como é que uma pessoa que teria algum tipo de problema de se desviar talvez daquilo que seria uma sã doutrina, poderia estar falando a respeito de questões bíblicas, né, da forma como está ali? Bom, primeiro ponto, se aconteceu aquilo que realmente as pessoas comentam ou acham, foi posterior à questão do vídeo, livro, etc. Mas tem uma questão que é maior que tudo isso. A questão é a seguinte: a palavra de Deus, ela nos fala, eu estava procurando aqui antes de começar a aula, o pastor Welles me ajudou, a respeito daqueles que são ungidos pelo Senhor. É interessante porque a gente vê Saul em pecado, perseguindo Davi para matar Davi, e Davi tendo a chance duas vezes de matar Saul e não matando. Por quê? Porque ele temia tocar no ungido do Senhor. E foi exatamente o que ele falou quando veio ali a pessoa que o matou, né? Que disse que o matou, na verdade, e disse que ele havia matado Saul. O Davi fala assim: mas viu, como é que você se atreve a tocar no ungido do Senhor? E a referência em relação a essa questão está no Salmo 105:15. E no Salmo diz assim: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ou seja, a pessoa que é ungida do Senhor, ela tem ali a mão do Senhor sobre ela. Há respaldo para ela fazer o que ela quiser? Não. Mas quem vai avaliar o que ela está fazendo ou não é o Senhor. E eu tenho certeza que o Benihim tem os bispos sobre a vida dele, né? Para poderem estar orientando, para poderem estar falando o que quer que seja que tem que ser falado. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que possa aqui apresentar um erro em relação a ele e nem defendê-lo. Não é a minha função. A minha função é aquilo que Deus está falando comigo através daquilo que Deus usou a vida dele para ministrar. E nesse quesito, esse vídeo sobre o tabernáculo, ele é fantástico. Se você lembrar que Davi, né, falando Davi de novo, ele matou Urias, né, o marido da Betseba. Então ele adulterou com Betseba e matou o marido dela, mandou para a morte, né, o marido dela. Quando Davi fez isso, ele pecou grandemente. Então invalida tudo aquilo que Davi havia vivido diante do Senhor. Quer dizer que tudo aquilo que ele fez por Israel, pelo Senhor, seria inutilizado? Não teria tido valor? De forma alguma, né? Então, essas questões, elas não podem estar na nossa mente com relação ao Benihim, nem com relação aos nossos líderes nas nossas igrejas, né? Nós estamos numa igreja onde, acima de tudo, Deus, ele se move e fala direto no meu e no seu coração. E o Senhor usa aquele lugar para falar conosco. Então esse local é um local santo, onde o Senhor fala conosco, onde nós temos comunhão com o Senhor. E não dá para ter comunhão com o Senhor somente isolado na minha casa. Porque as bênçãos, Deus, ele tem bênçãos específicas para a igreja, não para o indivíduo, né? E
E a palavra igreja, ela significa congregação de santos, não unidade de santos, nada disso. Então o que acontece? Eu estar na igreja e ali o Senhor, naquele lugar, ele se mover sobre a minha vida, isso é fantástico. Os líderes que estão sobre a minha vida são fantásticos, eu tenho que orar por eles. Eventualmente cometeram algum erro, eu tenho que orar por eles, porque acima deles existem o episcopado, existe a questão apostólica, para que possam estar orientando, né? Então, esse não deve ser o meu questionamento. Sendo assim, o material que o Benny Hinn produziu sobre o tabernáculo é fantástico. E com relação à vida dele, é assim, eu preciso orar a Deus agradecendo por Deus tê-lo usado por esse fim, né? E compete a mim somente isso, nada mais que isso, né? E então é claro, aquilo que nós temos na revelação do tabernáculo através do Benny Hinn é algo fantástico para as nossas vidas. Muito bem. Entrando então naquilo que são os vídeos que nós temos sobre o tabernáculo, ali nós apresentamos os textos que estão no livro do Êxodo, do capítulo 25 ao 31 e do 35 ao 40. Então nós temos a apresentação do tabernáculo nesses dois grandes textos. E há uma lacuna entre esses dois textos para tratar de uma outra situação. Tudo isso a gente vê nos vídeos que estão ali gravados na plataforma. Mas, quando o Senhor ele entrega o tabernáculo, né, quando nós temos ali no capítulo 25 de Êxodo, nós temos ali o Senhor dizendo aquilo que ele estava querendo, ele fala assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, né, uma oferta de sacrifício, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, não obrigatório. Dele tomareis a minha oferta de sacrifício. E aí ele fala aqui quais são as ofertas. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está se aproximando novamente dos seus filhos. Lembramos que Adão e Eva tinham comunhão perfeita com o Senhor, andavam na presença do Senhor. O pecado os afastou da presença do Senhor e nós levamos aqui aproximadamente, vamos dizer, 2.500 anos da saída do Éden até esse momento, para que o Senhor pudesse voltar a se mover em comunhão com o povo, com todo o povo, a estar novamente no meio de todo o povo, e não somente no meio de algumas pessoas que eram ungidas e separadas pelo Senhor. O Senhor nunca desejou ter comunhão somente com uma pessoa, Ele quer ter comunhão com todos os filhos dele, né? Mas para que isso acontecesse, houve um processo de retorno, porque o homem precisou sentir a falta, o homem precisou entender a forma, o homem precisou entender que isso era santo, isso era algo diferente. Então demorou muito tempo. E o tabernáculo, ele vai nos mostrar isso, a forma, a santidade, a forma em reverência, né? Como nós devemos reverenciar ao Senhor. E o tabernáculo, ele estava ali mostrando que Deus queria habitar com eles, que Deus estava acompanhando eles no deserto. O tabernáculo ali seria o centro da vida religiosa deles, né? Tudo aquilo que fosse questões religiosas, nós vamos ver no livro de Levítico as festas e as ofertas, tudo deveria ser feito ali no meio das tribos, que era onde o tabernáculo estava colocado, e ali o tabernáculo ele representaria verdades espirituais em relação àquilo que é a presença do Senhor no meio do seu povo, né? A majestade do Senhor, porque Ele é o nosso Rei, a santidade dele como nosso Deus, a proximidade que Ele quer dos seus filhos, a intimidade que Ele quer desenvolver com os seus filhos, e como é que nós poderíamos nos aproximar de um Deus que é santo, sendo que o homem não tinha essa condição de santidade, né? E entender o que é santo. Santo significa separado, mas separado do quê? Do que eu preciso me separar para me aproximar de Deus? O que Deus não aceita que eu faça para me aproximar dele? E é assim, foi dado de forma lúdica. E isso não foi anulado de forma alguma, tá? Mas muito bem, se nós continuarmos no capítulo 25, aí nos versículos 2, 3, antes do versículo 8, ele pede ali quais são
os materiais, as ofertas que ele quer para fazer o tabernáculo. Então ele pede os metais, né? Ele pede o ouro, ele pede a prata e o bronze, ou o cobre, dependendo da versão. E isso nós comentamos nos vídeos, né? Ali fala sobre, o ouro fala de realeza, a prata fala de redenção, e o bronze ou o cobre fala de sofrimento. Pede os tecidos ali também, né? O tecido azul, o tecido púrpura, o tecido carmesim, né? Escarlate ou vermelho, e o de linho fino. Então o tecido azul simboliza o céu, né? Lembra daquilo que é algo vindo de Deus. O tecido púrpura lembra de realeza. O tecido escarlate ou vermelho, o carmesim, é salvação. E o de linho fino fala de perfeição do homem perfeito. E é exatamente sobre cada uma dessas faces que nós vemos em Jesus Cristo que os evangelhos falam. Então o tabernáculo, ele representa o evangelho, ele representa a comunhão com Deus, ele representa a intimidade com Deus, ele representa a nossa vida diante do Senhor, né? O Benihim, ele fala sobre isso no vídeo. Os pelos de cabra falam sobre tanto o profeta quanto o pecado. As peles de carneiro falam do cordeiro, né, de Deus, do sacrifício de sangue. As peles de um animal que não existe mais e que nós identificamos hoje como sendo um texugo ou um dugongo, tá? Só que o animal da época ele não existe mais, foi extinto. É uma pele sem beleza. E porque nós vemos ali, né, em Isaías 53, que ele não tinha beleza que nos aproximasse dele, ele é físico, tá? A beleza espiritual é incomparável. A madeira de acácia, que é a carne que mostra ali uma madeira muito dura, como uma carne incorruptível. O azeite para unção, que significa o Espírito Santo. Também o azeite é para as luminárias do candelabro, né, para o fogo das luminárias. Especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Aqui nós temos algo fantástico. Nós temos o azeite, que queimado significa oração, mas com especiarias ele significa adoração. E quando ele o azeite ele vira sobre o sacerdote, para ungir o sacerdote, significam os dons espirituais sendo derramados sobre a vida daquele sacerdote. Então é algo fantástico, né? E aí tem as pedras peitorais, né? As pedras de engaste, que são as pedras onde elas receberão as pedras preciosas. É uma pedra intermediária entre o colete e a pedra. Essa pedra é a igreja, a intermediária é a igreja. E as pedras de ônix, ou as pedras preciosas, são o Espírito Santo derramando os dons da igreja, né? Então, tudo isso é fantástico. Aí, passamos para a divisão propriamente dita do tabernáculo. Então, nós podemos identificar o tabernáculo de três formas. O tabernáculo físico, a tenda. Então o tabernáculo ele pode ser todo cercado, com o átrio ali, que seria o quintal, né? Que já tem o altar do holocausto e a pia de bronze ali, né? A pia onde seria lavado, né? O sacerdote se lavaria. Aí nós temos a tenda, e a tenda dividida em duas partes, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então tudo isso pode ser chamado de tabernáculo. Somente a tenda também pode ser chamada de tabernáculo, e não com todo o cercado. E somente o santíssimo lugar também pode ser chamado de tabernáculo. Porque na realidade, se o tabernáculo significa a morada de Deus conosco, o único lugar onde efetivamente o Senhor se manifestava era no Santíssimo Lugar. Então, muitas vezes a gente lê a Bíblia e quando fala de tabernáculo fala do todo, quando fala do tabernáculo fala das duas divisões, ou quando fala de tabernáculo ele fala do Santíssimo Lugar, especificamente sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Porque efetivamente era ali que a presença do Senhor era manifesta, né? Então, quando a gente lê, a gente tem que tentar entender sobre o que eles estão falando, né? O que está sendo dito ali. Bom, mas como nós falamos então, né? Nós temos ali toda a parte
do cercado que é feito com o linho fino. E no vídeo que vocês têm ali faz uma apresentação fantástica de Jesus Cristo já em cada um daqueles postes, né? A Jesus Cristo que veio se manifestar aqui conosco, pelos nossos pecados ele é atraído. Enfim, tem uma série de detalhes ali que são fantásticos. E aí nós encontramos um primeiro utensílio do tabernáculo, que é o altar dos holocaustos, o altar onde os sacrifícios eram feitos. Esse altar ele era quadrado, ele era feito de madeira de acácia, que é incorruptível, que representa a carne, revestido de bronze, que significa o sofrimento, e ali esse altar significa a salvação, porque é o local onde o sacrifício expiatório é feito. A palavra expiação significa troca, é aquilo que é trocado. Expiação por nós é a troca da nossa morte. Nós entregamos um animal para morrer no nosso lugar. Então a nossa morte, ela é retirada de nós, a nossa sentença de morte, e um animal recebe essa sentença de morte por nós. Como que era feito esse sacrifício? Primeiro que eu teria que ficar na minha casa alguns dias com um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, ou dependendo também do tipo de oferta, seria um outro animal, tá? Ou até vegetal, dependendo da oferta que eu for queimar ali. Então a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, esse falando do holocausto propriamente dito, de oferta pelo pecado ou oferta pela culpa, então eu ficaria com esse animal um tempo para que eu desenvolvesse um certo relacionamento com ele, uma empatia. Por quê? Porque depois de 1500 anos desse momento, e em 1500 anos o povo de Israel vai tentar entender o que é o tabernáculo, mas 1500 depois virá Cristo, e Cristo será o Cordeiro. E ele será morto no meu lugar pelos meus pecados. Então o povo teria que desenvolver com o Cordeiro um relacionamento, uma empatia e sentir o constrangimento daquela morte pelo lugar da pessoa, porque isso será intensificado quando você olhar. Hoje eu olho para a cruz de Cristo, quando eu o vejo morto pelos meus pecados e o sangue escorrendo, eu tenho que ser a pessoa mais constrangida da face da terra, porque ele morreu por mim. E eu não posso simplesmente trocar a vida dele pela minha morte, né? Ou a minha vida agora pela morte dele. E isso não deve ser para mim algo tranquilo. Eu agradeço ao Senhor, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso, né? Então, esse era o local onde o animal ou a oferta seria queimada. E nós vamos falar sobre as ofertas na próxima aula, né? Então esse é o primeiro lugar. O sacerdote, ele tinha toda a vestimenta dele ali, mas você não vai ler no texto que o sacerdote tinha uma sandália, porque o sacerdote ele tinha que estar descalço, pisando a terra, e essa terra, ela tinha sangue derramado nela. Porque se vocês lembrarem, no primeiro assassinato que teve, quando Caim ele matou Abel, o Senhor fala assim, a terra clama o sangue do teu irmão. Então, o sacerdote ele tinha que entender que ele estava na terra, pisando na terra, uma terra ensanguentada pelo pecado, mas ali esse pecado sendo trocado em santidade por um animal expiatório naquele momento. Posteriormente, nós temos que entender que quando nós chegamos diante do Senhor, nós temos que chegar desarmados. Nós temos que chegar sem estarmos com nenhum tipo de proteção. Na verdade, nós vamos ali para nos revestir de proteção diante do Senhor. Então tem uma simbologia ali fantástica também. E o sacerdote ele estava ali, só que ele se sujava com o sacrifício. E ele não poderia entrar dentro da tenda com sangue. Ele não poderia levar o sangue para dentro da tenda. Ele teria que se purificar antes. Porque o sacrifício foi feito. E o sacrifício, ele me perdoa dos meus pecados. Agora eu tenho que me purificar. Eu tenho que me limpar, eu tenho que me livrar deles. E é exatamente isso que o segundo objeto representa. A pia, que é o segundo objeto, representa o local onde eu vou me lavar dos meus pecados. Eu os cometi e o Senhor o pagou por mim. Ele morreu por mim e me perdoou. Agora eu tenho que entender que eu errei e não vou errar mais.
onde que eu olho e eu vejo refletido quem eu sou. Essa pia com a água e com os espelhos dentro da pia refletiam ali o sacerdote. E quando eu e você abrimos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos mostra quem nós somos. Ela reflete o nosso caráter. E ali está tendo uma representação da palavra de Deus, né? Da verdade. E Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, quando ele disse isso, ele estava dizendo que ele era o próprio tabernáculo. Porque o tabernáculo tem uma entrada, uma primeira entrada externa, que é o portão, que fica ali na cerca. E esse portão, ele era chamado de caminho, porque era o local por onde você entrava para fazer o sacrifício. Agora, entrando no santo lugar, essa entrada que tem 5 colunas, que representam os 5 ministérios da igreja, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, esse local é chamado de verdade. E o último véu antes do Santíssimo Lugar é chamado vida. Então quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está falando do tabernáculo. Eu sou o tabernáculo e ninguém chega diante do propiciatório, da Arca da Aliança, se eu não estiver nele. E o Senhor não aceitará aquele que chegar lá sem mim. E é isso que ele está falando, 1500 anos depois desse momento. É fantástico tudo isso, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Então nós entramos agora no santo lugar. No santo lugar, o primeiro objeto que a gente tem é exatamente o candelabro. E esse candelabro com as luzes, é um candelabro de ouro, o castiçal, né? A menorá, e ele representa ali tanto a luz do Espírito Santo, e você tem ali os 7 braços, você tem os dons ali sendo representados, mas também representa Jesus Cristo, que é a luz do mundo, né? Então, ele está ali iluminando. Nós já vamos falar um pouco sobre essa iluminação, mas na frente dele, nós temos a mesa dos pães da comunhão, dos pães sem fermento, os pães asmos. E são 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Sem fermento, porque o fermento é uma simbologia de pecado. E ali também tem, depois foi inserido um jarro com suco de uva, que seria um vinho não fermentado, e um jarro com água também, né? E são todos aqui simbologias do Espírito Santo e também de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, e ali nós temos 12 pães. Então ali existe uma simbologia de comunhão. Então o candelabro, luz. A mesa dos pães asmos, comunhão, também representa a ceia. E no final do santo lugar, em frente ao véu, onde você entra para o Santíssimo Lugar, você tem a mesa do propiciatório, do altar de incenso, me perdoe. Esse altar do incenso é o local onde tem uma cumbuca, onde se coloca ali, é o incensário, onde se coloca azeite, é o mesmo azeite da unção, é o mesmo azeite do castiçal. Aliás, a luz do castiçal, ela só podia ser acendida de uma forma, igual o azeite desse incensário, né? Com o fogo do altar, significando que não dá para nós atrairmos o Espírito Santo para a nossa vida sem que o sangue de Cristo tenha nos perdoado, nos purificado. Então é uma simbologia ali perfeita também, né? E este incensário com azeite, quando ele é queimado, ele significa as nossas orações que estão subindo diante do Senhor. E isso significa que as minhas orações não irão subir diante do Senhor sem que Cristo já tenha pago um preço por mim e eu tenha reconhecido isso, né? Porque ali é aceso com o fogo do altar. E também o fogo representa o Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que me leva a orar. Eu não tenho uma carne me levando a orar e muito menos o diabo me levando a orar. Quem me leva a orar diante do Senhor é o Espírito Santo. E se eu não sei, não consigo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Está tudo no tabernáculo. Já estava tudo ali. Só que quando a gente lê no livro de Hebreus, como o pastor Benihim ele fala, nós tínhamos antes uma sombra. No passado era uma sombra daquilo que iria acontecer. E hoje nós temos a essência, ou nós temos a substância, ou nós temos a revelação, né, em Cristo, daquilo que era uma representação lúdica no tabernáculo. Muito bem, já volto a falar do santo lugar. Mas
num determinado momento, então, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele balançava esse incensário para fazer fumaça no santo lugar. Só que ele colocava ali ervas finas. E quando se coloca ervas finas, a oração se transforma em adoração. E essa adoração, ele ficava ali um bom tempo balançando esse incensário e aquela fumaça ia tomando aquele lugar santo. De tal forma que chegava um momento e essa fumaça entrava no Santíssimo Lugar e tomava toda a tenda. De tal forma que você não se enxergava mais ali. Você não se via mais ali. E quando você não se via mais ali, significa que convém que eu diminua e que ele cresça, né? Não sou eu mais, mas é ele que vive em mim. E aí eu posso passar o véu uma vez por ano. E se passava o véu em direção no Santíssimo Lugar. E ali existia uma contagem de passos para saber, para que o sumo sacerdote ele pudesse chegar diante da Arca da Aliança, onde tinha o propiciatório. Ele contava esses passos e ele chegava ali diante da Arca da Aliança e ele se ajoelhava e ele tocava a Arca da Aliança. Ele não via a Arca da Aliança. E quando ele tocava a Arca da Aliança, nesse momento poderiam acontecer duas coisas. Ou ele morreria fulminado, ou a glória do Senhor desceria naquele lugar e ele ficaria extasiado. E como é que acontecia isso? Isso dependeria do povo. Se todo o povo, e quando a gente fala todo o povo, nós falamos todos os homens de 21 anos para cima, se todo o povo, por eles mesmos e por suas famílias, tivesse feito os sacrifícios pelos seus próprios pecados, e esse povo estivesse purificado, estivesse perdoado em santidade, o Senhor se manifestaria no propiciatório e ali a presença dele seria uma grande bênção para a nação. Mas, se o povo estivesse, se alguém no meio do povo estivesse em pecado, o sumo sacerdote seria fulminado pela presença do Senhor e ele morreria. Tanto é que havia uma corda enrolada em torno da cintura do sumo sacerdote, porque se ele fosse fulminado, essa corda puxaria os restos que sobrassem dele, da roupa e o que sobrasse dele ali. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão sobre a forma como eles tinham que chegar diante do Senhor e a forma como o Senhor aceita que nós nos acheguemos diante dele. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma que eu posso chegar diante do meu Senhor e achar que eu estou sendo aceito. É claro que nós não temos essas ofertas mais hoje. E nós já vamos falar sobre tudo isso. Oh, Deus abençoe. Chegou uma água para nós. Nós não temos essas ofertas dessa forma. Embora o povo judeu, que ainda não é cristão, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deseja ardentemente ter o seu templo de volta para poder fazer esse sacrifício. E hoje não fazem porque não tem o templo, né? Mas, o que tudo isso representa para nós? Então, muito bem. Finalizando, né, como nós falamos, o Santíssimo Lugar tem a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, nós temos ali três coisas. Nós temos as tábuas da lei, nós temos um vaso com maná e nós temos a vara de Arão que floresceu. E no propiciatório nós temos os querubins e ali a presença do Senhor se manifesta. Detalhes sobre isso, vídeo do Benihim e os nossos vídeos na plataforma, tá? Mas, voltamos nas perguntas, porque elas vão responder em relação a tudo isso que nós falamos do tabernáculo agora. Então é assim, o que hoje esse tabernáculo ele nos representa? Como que nós enxergamos hoje o tabernáculo? Então Jesus Cristo, a gente vai ver referências bíblicas, Jesus Cristo ele é o tabernáculo. E nós também somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos o tabernáculo, tá? Então nós vamos chegar a essa conclusão. Porém, nós vamos passar pelas etapas do tabernáculo para explicar isso. E as perguntas nos levam exatamente aí. Primeira pergunta, né? Depois do Benihim que foi feita, nós temos assim:
O tabernáculo, ele é o templo hoje, né? Aquilo que foi o tabernáculo, que nós vimos aí, toda a sua organização. Ele é o templo onde nós congregamos hoje, tá? Bom, então nós podemos falar de forma lúdica, pode até ser, tá? Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, no Salmo 69, Salmo 69, 9. O salmista diz assim: o zelo pela tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Mas ele fala assim: o zelo pela tua casa me consumiu. O que ele está dizendo com o zelo pela tua casa? Então, o fato do salmista ver pessoas que estão dentro do templo do Senhor agora, nós já vamos explicar, estou falando do tabernáculo, mas eu vou falar do templo, as pessoas estarem não, perdão, falando do tabernáculo ainda, tá? Não é o templo, não, falando do tabernáculo, mas é a casa do Senhor, é o tabernáculo ainda. A pessoa estar, talvez de qualquer forma, ou os inimigos não entenderem o que é o tabernáculo, e numa guerra poderem fazer alguma coisa contra o tabernáculo, nos momentos em que Israel ele guerreou contra seus inimigos. Então, uma falta de cuidado com o templo, uma falta de cuidado com aquilo que se exige para chegar diante do Senhor, isso fazia com que o salmista ele não se conformasse com aquilo, ele não aceitasse a forma de qualquer jeito com a qual a pessoa ela se portava ali no tabernáculo. Me veio agora à memória, vamos lá, eu vou encontrar aqui para passar para vocês, mas é Isaías capítulo 1, deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 1, ele fala assim, isso mesmo, Isaías 1:12, ele fala assim, olha, profeta falando, revelação do Senhor para o povo, ele fala assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisares, né, os meus atos? Em uma outra versão, ele fala assim: quando vocês vêm para comparecer diante de mim, quem requereu de vocês o só pisares nos meus atos? O que é que o Senhor está falando? Ele está falando o seguinte: olha, quando você vem ali no templo, já aqui seria o templo, quando você vem diante de mim para cultuar, quem disse que é só vir? Quem disse para vocês que é só chegar aqui no templo e me cultuar? Existe a questão da oferta, mas aqui o Senhor não está falando de oferta, Ele está falando de ordem. Ele está falando de sentimento e Ele está falando de coração. Ele está falando assim: você está vindo aqui? Por que você está vindo? Porque isso é um ritual? Porque isso é um evento? Ou porque isso é o teu desejo? Se nós lermos o capítulo, toda a Bíblia é fantástica, o capítulo 1 de Isaías é fantástico, em tudo aquilo que ele fala aqui. Mas ele está falando exatamente isso: olha, se você vai vir, venha porque você quer ter relacionamento comigo. E não venha de qualquer jeito, então, no teu coração e na tua alma e no teu entendimento. Claro que as ofertas vão estar ali sendo trazidas, mas ele está falando disso, do que ele espera da nossa vida diante dele, né? E se encaixa exatamente aqui, nessa pergunta, né? Então, ok, agora eu venho no templo. O templo é uma construção, é um local, e a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: não é só fazer uma construção que aquilo será um local da minha habitação. Tem que ser uma construção consagrada a mim, uma construção que me atraia àquele lugar, e não somente uma construção, né? Então a igreja, nós chamamos de igreja o templo, né? Então o
a igreja templo, ela é de forma lúdica, sim, algo que pode nos ensinar sobre como nos comportar diante do Senhor, como ter reverência, como ter na liturgia do culto ali o momento em que você ouve, o momento em que você presta atenção, de eu não ficar andando para lá e para cá, não ficar impedindo as pessoas de terem comunhão. Existe toda uma ordem diante do Senhor. Isso está na Bíblia, isso está no tabernáculo. Então, quando eu tenho a igreja, quando eu tenho um templo construído, eu tenho toda uma consagração que é feita ali para que o meu Senhor possa vir e nós possamos ter como comunidade, como igreja, comunhão com o Senhor. Então, de forma lúdica, como eu chego diante do Senhor, o que eu levo diante do Senhor? Qual é a principal oferta que eu levo diante do Senhor? É a oferta de Jesus Cristo na minha vida, o sacrifício dele por mim. É o reconhecimento desse sacrifício e a minha cumplicidade com ela. Essa é a minha principal oferta diante do Senhor, que foi a oferta que o meu Senhor fez por mim. Olha só que interessante. A principal oferta que eu levo diante do Senhor é a que Ele me deu como oferta. Mas aí eu me consagro e através de ofertas eu demonstro dependência. A santidade, como agir na igreja, isso demonstra santidade. Então tudo isso, logo quando eu chego, como eu me porto ali, isso fala em relação à presença mais específica do Filho, de Jesus, do relacionamento com Jesus. E todo o tabernáculo, ele é Jesus. Mas quando você está na primeira parte do tabernáculo, do sacrifício da purificação, ali é onde mais intensamente nós temos explicitado Jesus, nesse lugar. Aí nós temos dentro da igreja um momento de comunhão entre os irmãos com aquilo que é a direção dos ministros de louvor, da palavra, né? Então nós temos ali a comunhão, nós temos a oração, nós temos a adoração, e o principal dentro da igreja é a adoração, né? E nós estamos diante do Senhor adorando ao Senhor. Então tudo isso é possível pela presença do Espírito Santo, essa comunhão. E o local no tabernáculo onde ficava mais evidente a presença do Espírito Santo era no santo lugar. Ali seria uma evidência do Espírito Santo para a comunhão da igreja, a luz do Espírito Santo, a comunhão da igreja, a oração, a adoração, tudo isso sendo um movimento do Espírito Santo para nos achegarmos a Deus. E quando nós atingimos esse nível de adoração, de intimidade, de oração no culto, isso é o momento em que eu estou diante de Deus, como quando se chegava no Santíssimo Lugar. Então o Santíssimo Lugar é o local da manifestação do Pai, né? Mais evidente. E aquele momento de perfeita comunhão, intimidade com Deus que eu consigo chegar no culto, é exatamente esse momento. Então toda a trajetória ali no tabernáculo está representada sim na igreja, tá? Está representado no movimento da igreja. Só que isso de forma ainda lúdica. Por quê? Porque nós vamos entender que hoje o tabernáculo ele será mais do que isso. Mas, passando pela próxima pergunta. Uma pessoa perguntou qual é a diferença entre igreja e eclésia. Na verdade, igreja é eclésia, é a mesma coisa, não há diferença. É que nós chamamos de igreja templo, mas o templo é templo. E igreja é eclésia. O que é eclésia? É a congregação dos separados, né? Ou congregação dos santos. A igreja ela não é física, ela é espiritual, embora seja composta de pessoas físicas, seres humanos, né? Mas a igreja é a eclésia. E o templo aí, né, seria a construção, e essa construção ela é só um local lúdico, como nós falamos, mas que é onde eu exerço ali o meu zelo, eu exerço ali a minha responsabilidade, a minha forma de me achegar e me portar na igreja. Não posso ficar me portando de qualquer forma, não posso chegar de qualquer forma, e também não vão ser as pessoas que vão dizer como chegar. É o próprio Espírito Santo que vai me dizer como estar ali, como permanecer ali. Bom, outra pergunta. No tabernáculo tinham os sacerdotes, mas tinham os levitas. E quem são os levitas hoje, né? Então, a tribo de Levi ela foi separada para auxiliar os serviços do tabernáculo. Você tem ali o sacerdote
E o sacerdote também era da tribo de Levi, o sumo sacerdote também era da tribo de Levi. A gente lembra que Moisés era da tribo de Levi, mas o sumo sacerdote eleito por Deus foi Arão, né? Também da tribo de Levi, irmão de Moisés. Então, mas aqueles que não são sacerdotes, eles são os ajudantes ali no templo, eles são todos da tribo de Levi, são chamados levitas. E hoje a maior parte desses levitas é identificado no corpo diaconal. Então o corpo diaconal seria, de uma forma mais correta, aquele grupo que seria chamado de levita. Porém, não é levita, porque os levitas eles eram sustentados pelas outras tribos de Israel. Então nós temos, na divisão das tribos, nós vamos ter 12 tribos mais os levitas, tá? Isso a gente vai comentar depois, mas são 12 filhos somente de Jacó, né, de Israel. A gente vai comentar sobre isso depois. Mas todos são filhos de Israel ali. São 12 só, mas são 12 tribos mais a tribo de Levi. E eles eram sustentados. E os diáconos não são sustentados pela igreja. Não existe esse movimento na igreja hoje, né? Então, efetivamente, não existe o levita hoje mais na igreja. Mas os levitas tinham algumas funções. Eles eram porteiros, isso era uma função dos levitas. Eles ajudavam no serviço do altar, do sacerdote, isso também era levita. Alguns levitas foram juízes, isso também foi atribuição de levita. Os levitas também foram cantores, isso também foi atribuição de levita. Então essas funções eram funções dos levitas. E nós rotulamos hoje levita, talvez, com a questão do louvor. Mas não, isso foi até algum tempo depois da instituição do tabernáculo. Mas os levitas hoje não existem. Se você quiser fazer uma comparação, que seriam os diáconos. Quer falar que é o ministério de louvor? Pode ser também, mas estão longe de ser aqueles levitas. Não pela competência, mas pelo cuidado e pela separação que eles tinham, tá? Que mais? E aí sim nós chegamos na quinta pergunta, então, que é para responder toda essa questão do tabernáculo, enfim. O que nós enxergamos hoje, o que nós vemos hoje como sendo o tabernáculo, então. Onde é que eu olho e vejo o tabernáculo? Vamos ver alguns textos bíblicos para a gente entrar aí. Primeiro, né? O Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Versículo 14. Ele diz assim, é um texto conhecido, né? Ele fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Existe uma versão específica que fala assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que significa? Significa que o verbo, que é o Deus Filho, ele se esvaziou da sua glória e veio habitar um corpo humano, tá? Esse é um ponto. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 21 de João. Ele diz assim: isso. Não é João 2,21 não, me perdoe. Eu peguei a referência errada aqui. Eu já vou. 2,21 fala do templo. Não, desculpa. O meu tablet não mudou pro 2, ele está no 2, agora sim, 21. Ele fala assim: mas ele, antes, né, o que acontece? Esse é um momento em que os discípulos estão mostrando o templo para Jesus, porque é fantástica a construção do templo. Estão mostrando o templo para Jesus, Jesus está vendo aquilo ali, só que Jesus ele não fica maravilhado com a construção do templo. Ele diz o seguinte: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei de novo. Quando ele fala isso, eles falam, durante 46 anos foi feito esse templo, e você está falando que em 3 dias faz. Mas o versículo 21 fala assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Então aqui já está falando que o corpo de Cristo
era um templo. Guarda essas informações. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue, de bodes e bezerros, e ele continua. Então, o que ele já está falando aqui? Ele está falando que Cristo veio como sumo sacerdote, né? E foi um maior e mais perfeito tabernáculo. Ele foi um tabernáculo, a gente acabou de ouvir ele falando que ele era templo, né? E templo e tabernáculo é a mesma coisa, tá? Mas nós vamos ver a evolução disso. Para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz assim, o apóstolo Paulo fala, ele dá algumas orientações, né, e fala assim: ou vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Bom, todas essas informações nos falam o seguinte: primeiro, que Cristo veio e tabernaculou, que ele falava dele sendo templo. O autor aos Hebreus fala que ele foi um perfeito templo, um perfeito tabernáculo, maior do que o tabernáculo original, esse que a gente está vendo, né, de Moisés. E 1 Coríntios, Paulo fala que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Juntando tudo isso, fazendo uma reflexão, nós temos que entender que tudo aquilo que o Senhor faz, ele faz com propósito. Só que ele vai evoluindo no processo para nos explicar aquilo que nós precisamos saber. Porque eventualmente nós não temos como entender. De repente eu não teria como entender o fim desse propósito sem passar por um início tão simples como foi. Então, quando ele fala assim, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, significa que o Senhor desejou muito habitar no meio de nós. Só que para isso era necessário um santuário. E se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que lá no Éden, o Senhor plantou um jardim em particular. E nesse jardim, todo dia no finalzinho da tarde, o Senhor vinha ali e habitava com Adão e conversava com Adão. Esse local, então, ele era um santuário, porque tem que ser um local santo para o Senhor habitar. A terra toda era santa, não havia pecado ainda, né? Mas, o que acontece? Então, o jardim plantado no Éden foi o primeiro santuário do Senhor na terra, o primeiro local onde ele veio e desenvolveu comunhão com o homem. Nós temos no jardim o primeiro templo, o primeiro tabernáculo, o primeiro santuário. A palavra tabernáculo, a palavra templo e a palavra santuário representam a mesma coisa, tá? Bom, muito bem. E aí o homem peca. Quando o homem peca, tem toda essa história que nós comentamos de 2.500 anos para que o Senhor pudesse voltar a se aproximar do homem, o homem entendendo, né, como deveria se aproximar do Senhor. E aí então o Senhor faz no meio do povo, nesta terra, um local especial. Esse local especial é um local que estaria ali cercado de purificação, de salvação, de santidade, de sentimento, de desejo de atrair o Senhor no meio do seu povo. E aqui eu já vou dizer uma coisa. O Senhor disse que habitaria no meio do povo se o povo fosse santo, né? No livro de Levítico ele fala: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então ele só se manifestava no propiciatório da Arca da Aliança porque o povo era santo. Mas eu vou dizer uma coisa: o povo nunca foi santo. Jamais o povo foi santo como deveria ser. Mas só a tentativa no coração do homem de ser santo para estar diante de Deus, nesse momento,
Essa tentativa foi suficiente para o Senhor, para que ele viesse habitar ali, porque ele desejou muito habitar ali. Mas ainda assim, Deus deu chance ao homem dele entender a santidade que ele precisava ter, né? E por que eu falo isso? É claro que o Senhor, ele dá as regras e ele vai agir segundo essas regras. Quando Jesus estava aqui, essa regra de ter o dia da expiação, uma vez por ano o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, continuava existindo, só que era o templo de Herodes que nós tínhamos aqui. E quem era o sumo sacerdote? Os sumos sacerdotes, eles eram Anás e Caifás. E Anás e Caifás tramaram para matar a Jesus Cristo, com corações perversos. E nós não vemos eles sendo fulminados entrando no santo lugar, no Santíssimo Lugar. Então o Senhor, ele deu a regra e permitiu que o homem agisse segundo essa regra, mesmo eles tendo essa perversidade no coração deles. Por isso que eu falo que o homem nunca foi santo como deveria ser, mas segundo aquilo que era um limite que Deus sabia que aqueles homens poderiam atingir. Isso satisfazia já o coração do Senhor, para que o Senhor pudesse habitar no meio deles por compaixão do povo, para que o Senhor tivesse comunhão com o povo e o povo tivesse chance de ter comunhão com Deus. Muito bem. Então, o Senhor, ele estabelece esse tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés que nós estamos conversando, e esse é o segundo santuário do Senhor na terra, o segundo local da morada do Senhor na terra com o homem, né? Onde o homem podia ter intimidade com ele. Muito bem. Davi, ele pede para construir um templo para o Senhor, porque ele tinha palácios suntuosos e ele via o tabernáculo. E por mais que o tabernáculo tivesse representatividade espiritual fantástica, aquilo que o homem via como sendo físico num palácio era muito mais bonito e atraente do que o tabernáculo. E Davi desejou construir algo fantástico para o Senhor. O Senhor não permitiu, porque ele era um homem que tinha sangue nas mãos dele, mas permitiu ao filho dele, Salomão, construir. Então nós temos, nos tempos de Salomão, Salomão construindo aquilo que a nação de Israel chama de primeiro templo. A nação de Israel fala do tabernáculo e fala do primeiro templo. O primeiro templo é o templo de Salomão. Para nós, o templo de Salomão já é o terceiro santuário. Era o jardim, o tabernáculo e agora o templo de Salomão, o terceiro local de morada do Senhor na terra. Muito bem. Acontece que nos tempos de Nabucodonosor, das invasões do seu pai, Nabopolassar, nós temos ali o domínio de Israel. E nós temos o domínio de Jerusalém. E nós temos a destruição do templo, né, por Nabucodonosor. E o templo sendo saqueado, e o povo sendo exilado na Babilônia, né, e eles chorando porque não tinham mais nem Jerusalém, nem o templo. E quando, nos tempos de Esdras, nos tempos do rei Ciro, o povo ele é repatriado para Canaã, eles reconstroem o templo, mas eles reconstroem algo como sendo umas 2 ou 3 casas. Uma casa do tesouro, uma casa do templo e outra talvez alguma coisa relacionada ao sacrifício. E são 3 coisas isoladas. E isso foi o templo. E eles foram construir as casas deles, né? E esse foi o templo de Zorobabel, nos tempos de Ageu, nos tempos de Zacarias. E ali Ageu, ele anima o povo, fala que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. E nós temos aqui então o templo de Zorobabel, a glória da segunda casa. E esse templo é o 4º santuário, o 4º local da morada de Deus aqui conosco na terra, o templo de Zorobabel, nos tempos de Esdras, porque foi o príncipe Zorobabel que levou a maioria daqueles que estavam escravizados da Babilônia de volta para Jerusalém, para que reconstruísse a cidade e o templo. Muito bem. Com o passar dos anos, o rei Herodes, ele transformou essas 2 ou 3 casas num templo. Ele foi reconstruindo, agregando o que faltava. E o rei Herodes, ele fez algo que foi muito mais suntuoso que o próprio templo de Salomão, que era maravilhoso, era majestoso, né? Então, o que acontece aqui? Eu já vou responder a pergunta
de quem caminhava com o Pai, né? A gente já fala sobre isso, mas vamos lá. Voltando, o rei Herodes, ele desenvolve o templo e ele constrói um templo muito mais suntuoso do que o templo de Salomão, que é o templo dos templos de Cristo, que o povo de Israel chama de segundo templo. Então eles têm como primeiro templo o templo de Salomão e como segundo templo o templo de Herodes. Só que para nós o templo de Herodes já seria o quinto santuário, então. O quinto templo, o quinto local onde o Senhor podia vir e fazer morada. E ele vinha e fazia morada, né? Para que o povo tivesse comunhão com ele. E é exatamente esse templo que o Senhor fala: destruir esse templo que em 3 dias eu reconstruirei. Por quê? Porque foi assim. Cristo morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele, quando ele veio habitar entre nós, ele era o Deus Filho que habitou num corpo. Então esse corpo era uma morada, um santuário, um templo. E quando ele morre e ele ressuscita, ele reconstrói esse corpo da morada dele definitivamente, né, como um local santo. Dali onde a presença do Filho de Deus, que veio salvar o perdido, ele se manifestou. Mas quando ele nasce, esse corpo se desenvolve, e esse local é o local da morada de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. E ele veio então morar aqui num corpo como sendo o Filho do homem. O Filho de Deus morou num corpo como Filho do homem. Então, nós temos no corpo de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, o sexto santuário, o sexto templo de Deus na terra. E aí, quando nós lemos 1 Coríntios, onde nós vemos que o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, significa que o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus com esse corpo glorificado. Ele ainda está à destra do Senhor intercedendo por nós. Mas tudo aquilo que o templo representa, tudo aquilo que é a forma como nós temos que relacionar com Deus, isso está em nós. E o Espírito Santo, ele mora em nós e nos conduz a Deus neste nosso corpo. Nós somos o sétimo, último e definitivo templo de Deus na face da terra. Então, não é o templo, construção, que é a habitação do Senhor. É o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor. Mas aí a gente ouve coisas da seguinte forma: mas é assim, quando eu cheguei na igreja o Senhor já estava. Então a igreja é a morada do Senhor? Não. Significa que o Senhor já tinha planejado esse momento. O Senhor já tinha desejado nos atrair nesse momento juntos, em comunhão, para que ali nós estivéssemos em unidade, prestando um culto ao Senhor. Mas nós somos o templo do Senhor hoje. Então onde é que eu olho e vejo o templo do Senhor? Em cada santo, em cada irmão. E nisso eu devo parar e refletir sobre o que eu estou sendo como igreja. Ou qual é a minha responsabilidade como ser igreja? Porque assim, eu tenho que representar Jesus Cristo. Eu tenho que representar Deus. Deus não vai se manifestar aqui em carne e osso. Deus não virá Ele aqui evangelizar. Ele nos usa. E quando nós evangelizamos e falamos dele para alguém, a pessoa ela vê Deus em nós. Eu não estou falando que nós somos deuses. Eu estou falando que ela vê Deus em nós. E nós representamos a presença de Deus quando nós temos o Espírito Santo. E nós temos que viver com essa cumplicidade de saber que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus na terra. E que nós não podemos viver de um jeito na igreja, se é que vivemos de um jeito santo na igreja, e viver de outro jeito fora dela. Não existem duas formas de viver. Existe uma forma de viver na face desta terra, no reino de Deus que foi chegado a nós através de Jesus Cristo. Eu não ajo de um jeito na igreja, de um jeito no trabalho, de um jeito em casa, de um jeito na escola. Não existe isso. Existe um eu apenas. E um Cristo em mim apenas. E eu tenho que entender essa minha responsabilidade como templo de Deus. Somos nós, o templo do Espírito Santo. E nisso nós temos uma grande responsabilidade. E nós vamos finalizar já essa conversa. Vamos ver aqui as questões que foram colocadas para a gente falar enquanto a gente comentava. Qual era você tem as perguntas aí, Wesley? Pastor Wesley?
quem caminhava com Adão, Jesus Filho ou o Pai? Então, é assim, Jesus só veio a existir como Jesus quando ele nasceu como filho do homem. Antes disso você não tem Jesus, você tem Deus Filho, né? Às vezes a gente confunde isso. Então nós não temos o Jesus antes do nascimento de Jesus. Nós temos o eterno Deus Pai, o eterno Deus Filho, o eterno Deus Espírito Santo. E esses três sendo um, naquilo que nós chamamos de trindade, que a Bíblia não traz como termo, trindade, mas ali é a questão da existência plena de Deus. O Adonai, o Deus pleno, o Elohim, o Deus plurificado. Mas os três são um. Então, o mistério da trindade é um mistério para nós. Quem caminhava com Adão e quem caminhava com Eva? Não existia ainda um Deus Filho num corpo glorificado, porque ele não tinha habitado o corpo humano ainda. Então, provavelmente nós não tínhamos o Deus andando com ele numa forma humana, né? E nem a forma de aspecto de nenhum animal, nada disso. Seria como uma presença mesmo, eu creio ali como uma presença espiritual de luz, de envolver Adão e de envolver Eva ali com a sua presença e de se comunicar com eles. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de duas pessoas que não tinham conhecido o pecado. Eles eram 100% santos, 100% puros. E ali o Senhor se manifestou com eles. Nós não temos vídeo de época, foto de época, relato de época, nada disso, né? Para dizer pra gente, não temos um quadro, nada disso, não existe. Efetivamente, como o Senhor se manifestava para andar com Adão e Eva, nós não temos. Isso nós podemos especular à vontade, né? Pessoas podem falar que era um ser com aspecto angelical, lindo, maravilhoso, né? Para que não assustasse Adão e Eva. Pode especular dessa forma, né? Se o Senhor assim der a revelação. Pode especular, como a gente está falando, como sendo uma presença de luz. Pode especular como sendo algo como ali o Senhor está, uma manifestação santa, e eles ali têm a sensação dessa presença. Podemos especular muitas coisas. O fato é que a Bíblia não explica como, nesse momento. E como nós entendemos, né, que o Senhor, ele é Espírito, Deus é Espírito. A palavra de Deus fala que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito Santo é Espírito, né? O Deus Filho também era, na sua essência, Espírito. E aí ele se manifestou em carne. O Verbo se manifestou em carne. Agora, o Senhor pode tomar a forma que ele quiser? Claro que ele pode tomar. Quando nós vemos ali Moisés pedindo para ver o Senhor, ele entra na fenda da rocha, ele vê uma forma humana passando, né? E ele vê de costas aquela forma humana. Então o Senhor se manifesta de uma forma que ele pudesse entender, mas nós temos que entender que a partir do pecado de Adão, a mente do homem ela é limitada. E eu creio que a mente de Adão e Eva eram mentes superiores a nós, né? Tem todos os detalhes para nós podermos pensar em relação a isso. O fato é que não existe resposta, mas existe o Pai. O Pai caminhava com o Filho. Agora, como que esse Pai se manifestava? Efetivamente nós não sabemos, né? Mas o Pai caminhava com o seu Filho. O seu filho era Adão, a sua filha era Eva, e era o Pai. O Pai é Deus, e Deus é a Trindade. Tá? Não existem três deuses. No estudo da Trindade a gente fala sobre isso, porque se existirem três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito, separados, nós estamos falando de três deuses, nós somos politeístas. Mas esses três são um só. Não existe também assim, esses três hoje são o Pai, amanhã são o Filho, e aí no outro dia é o Espírito Santo. Não. Existe religião que acredita dessa forma, mas não é assim. A gente... Nossa, nós temos um estudo muito grande para fazer a respeito de Trindade. Nós temos estudos aí. Inclusive tem um estudo liberado na plataforma falando sobre a Trindade, né? Que é o SIM. No SIM a gente fala sobre a Trindade.
Mas quem caminhava? Né? Caminhava quem tem perna, mas não é esse caminhar que nós falamos. Então não é um corpo glorificado como o de Jesus, né? Caminhando com Adão e Eva. Tá? É o Pai na sua plenitude, algo que hoje nós não podemos experimentar, que nós só experimentaremos na Nova Jerusalém. E ali a gente irá voltar a caminhar de mãos dadas com Ele. Exatamente o final desse pensamento aqui dos templos do Senhor. Nós falamos de 7 santuários, 7 tabernáculos, 7 templos de Deus. Nós somos o sétimo é o último, o definitivo. Mas lá em Apocalipse 21, 22, ele fala assim, não havia, João fala assim, eu não vi um santuário no jardim, eu não vi um templo, porque o Senhor e o Cordeiro, eles eram o tabernáculo. E isso significa o seguinte, que na história da humanidade o Senhor veio, habitou conosco e habitou em nós. Mas na eternidade, nós iremos definitivamente, eternamente habitar nele. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E é isso que nós devemos esperar e é para essa direção que nós precisamos correr. O futuro que está reservado para nós é fantástico, habitar eternamente no Senhor. Como que será essa habitação? Não sei, sei que é fantástico. Tem mais uma pergunta, não tem? Não foi colocada a mesma pergunta depois? É um comentário. É um comentário? Qual foi? Mauro comentando, isso significa que a carta que o mundo vê, nós somos o espelho de Jesus. Isso mesmo, nós somos a carta que o mundo vê. Nós somos o reflexo de Jesus, é isso mesmo. E a pessoa, e olha só, Mauro, Deus abençoe você, né? Olha só, o Senhor espera exatamente isso de nós. Onde que a pessoa ela vai encontrar com Jesus e ela vai ver Jesus? Nos teus atos de santidade, nos teus atos de justiça, ela vai ver os atos de justiça de Jesus. Mas e se eu me pegar tendo atos errados e essa pessoa ver os meus atos errados? Onde é que fica o relacionamento dela com Deus enquanto ela ainda não tiver? Porque existe um momento que a pessoa chega ao Senhor, é esse momento que nós somos ali os intermediários extremamente importantes, né, para isso. Mas enquanto ela não conhece Deus definitivamente, você é a pessoa que mostra Deus para ela. E você pode matar essa pessoa, né? Nós podemos matar essa pessoa se nós fizermos algo errado. E quando ali nos 10 mandamentos nós temos não matarás, também está falando dessa morte espiritual. Mas isso é assunto para outro dia, né? Bom, então com essa abordagem e as respostas em relação às perguntas que vocês fizeram, nós finalizamos esse tempo de estudo do tabernáculo. O tabernáculo é um marco fantástico no Antigo Testamento, nos estudos do Antigo Testamento, e jamais foi invalidado, e jamais foi extinto. Pelo contrário, estamos nós aqui, tabernáculos do Senhor.